eu sou a psicóloga Débora Quintanilha e eu tô aqui para falar com vocês sobre amor em período de pandemia. Vários conflitos existentes hoje, nesse período de pandemia, e já existentes anteriormente, né? Muitas pessoas elas já estavam em período de conflito internamente, de conflitos também em questão de se relacionar, né? Porque o casamento, a relação, qualquer relação, é necessário você ter respeito, amor, paciência, saber lidar, saber conhecer o olhar do outro em questão quando aquela pessoa não tá bem, né? Então, você conhecer e saber se reconhecer também em período de isolamento. E eu tenho ouvido muitas pessoas, muitos casamentos, né? Casais que têm falado em questão de conviver em período de isolamento, que não tem aguentado. Mas antes eu quero fazer uma reflexão em questão como estava essa relação antes de tudo. Porque se a pandemia, ela tem o início, mas ela vai ter o seu fim também. E como que vai ficar essa relação após, né? Exemplos de conflitos, quando você tá com a pessoa 24 horas, é que você sabe como que é a sua esposa, como você tem também se mantido no seu espaço, na sua casa, como você se você é organizado, se você não é organizado. E esse período tem aqueles conflitos, deixou roupa no chão, não vai me ajudar a lavar uma louça, não vai me ajudar com as crianças. E aí começa o choque, começa o conflito. Só que isso não é só período de isolamento, não é só o período de pandemia, mas como que estava isso antes, né? Então a gente tem que ter a nossa reflexão em questão de como era isso antes e como está sendo esse período também. Porque na China, muitos casos já, em outros países, muitos casos de relacionamento, de casamentos já falidos, né? Por causa dessa pandemia. E se relacionar é muito, muito complicado, né? Relacionamento não só de casal, mas de amigo, parentes em si, qualquer tipo de relação no trabalho, enfim, é muito complicado, é muito difícil. Você saber ouvir, você saber respeitar a fala do outro, você saber conviver com as diferenças é muito difícil. Então, quem não consegue se relacionar com as pessoas normalmente, é difícil você manter uma relação de casamento, é muito difícil você manter uma duração de casamento, porque você precisa se achar primeiro, você precisa se reconhecer, você precisa se conhecer, né? Qual é o seu limite, quais são as suas questões internas já mal resolvidas. E aí você faz uma transferência para o outro, né? Você acaba atingindo não só o seu marido, ou então a sua esposa, mas as pessoas que estão à sua volta, os seus filhos, os seus amigos. Então a primeira dica que eu dou, respeite esse momento, faça uma reflexão como estava isso tudo antes. E decida, porque se for uma relação tóxica, se já de repente já estava, né, se prolongando durante muito tempo e você não conseguia se desprender, esse é o momento de uma reflexão mais intensa, né? Se vale a pena, se existe amor. Então é um período também de você se conectar, também se você quiser restaurar, de aproximação, né? Você se aproximar, você respeitar o espaço do outro, você ajudar nas tarefas de casa, você ver um bom filme e você ajudar
né, com a sua família ali. Então esse momento gera ou de repente um distanciamento maior ou então uma aproximação maior. Uma casa que já estava bagunçada antes de qualquer conflito, de qualquer situação adversa que a gente não estava esperando, seja pandemia, ou seja amanhã outro tipo de dificuldade, é necessário você arrumar essa casa bagunçada. Muitos relacionamentos hoje não dão certo porque levam traumas do passado. Leva desde a infância aquela vivência ruim para a juventude, para a relação adulta, e acaba, quando casa, transfere isso para o seu marido ou então para sua esposa e para os seus filhos também. Então observe se o que tem gerado conflito começou agora, porque se for agora, dá para organizar isso, né? Dá para respirar fundo, não ir tanto com a questão da intensidade e saber também lidar com a ansiedade, a autoajuda em questão de como controlar isso, buscar uma ajuda. E se isso já começou antes, esse conflito já começou antes da pandemia, então é algo de você refletir se foi você que contribuiu para esse conflito ser maior hoje no período de pandemia, se vale a pena você se cuidar primeiro individualmente, ou se de repente isso já teve um desgaste que já virou tóxico. Então é isso, a reflexão maior de você, da sua vida lá no passado, como que foi sua infância, como que foi os seus traumas, se isso está bem organizado, se isso já foi curado ou se ainda existe algo lá atrás. Porque a gente sabe, quando a gente puxa algumas falas, algumas transferências de repente do pai, da mãe, a gente sabe quando isso são traumas, a gente sente. Então é isso que você tem que saber distinguir nesse momento. Mas importante, muito importante, a família é algo precioso. Não pense que de repente você, achando que se separando vai ficar melhor, a relação, como eu falei, ela é difícil para todos, né? Mas é difícil por quê? Porque existe traumas, existe pesos. Porque quando a pessoa é leve, é tranquila, é em paz, não há disfunções mentais, isso é resolvido de uma maneira muito leve, ok? Então pense na família, porque antes de tudo, relacionar é sim, tem momentos que é desgastante, ainda mais quando você está 24 horas com a pessoa, mas não pense que de repente com uma outra pessoa vai dar certo, vai ficar perfeito. É isso que você tem que pensar, ok? Porque em um conto de fadas existe só em filme. A gente vive a vida real, seres humanos. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Pense sempre na família, e na reconstrução e na cura dos dois lados. Beijo grande para vocês.